Olá, crianças, tudo bem com vocês? Essa é a nossa última aula dessa sequência sobre tipos de misturas, né? Homogêneas, heterogêneas, tipos de transformações, né? Reversíveis e irreversíveis. Vou fazer apenas a correção daquelas questões que aparecem no final do seu bloco de estudos, aquela atividade de monitoramento da aprendizagem e ciências naturais para o mês de março. Então acompanhe aqui comigo, pegue o seu bloco de estudos e vamos lá. Primeira questão: de acordo com o material que estudamos, analise as assertivas abaixo e marque com o X a alternativa que apresenta o que é uma mistura. Assertiva é cada uma das opções que vai aparecer aqui, tá? Aquelas frases que afirmam alguma coisa, que dizem o que é alguma coisa. Nós vamos escolher, dentre delas, aquela que melhor explica o que é uma mistura. Letra A. São substâncias vistas separadamente. Bom, a gente já viu que não, né? Porque olha só, não é só porque você vê misturas separadas, vê, né? Você vê, por exemplo, você coloca água e óleo no copo, você vê o óleo e a água separados, mas eles estão ali dentro do mesmo copo, portanto ali é uma mistura. Mas tu também pode ver a água e o sal misturado em um copo, você olha, você não consegue perceber a água separada do sal. Você não consegue perceber a água separada do sal. Então, nesse caso, também é uma mistura. Então, essa letra A não pode ser a alternativa correta porque ela não contempla os vários tipos de misturas que existem, né? Adiante. Letra B, são produtos vistos separadamente. Aqui só trocou substâncias por produtos, né? Então continua sendo uma resposta errada. Letra C, é um simples produto. A vaga, né, não explica bem, vamos ver a última opção. Letra D, são a união de uma ou mais substâncias colocadas em um mesmo recipiente. Pronto, dessas quatro aqui melhor explica o que é uma mistura, é a letra D. Então, você já sabe se acertou ou não. Muito bem. Bom, lembrando, eu estou imaginando que vocês já responderam e que estão só corrigindo. Eu vou tentar agora fazer uma pausa antes de dizer qual que é a certa, para você, né, pensar se acertou, se é aquela mesma que você marcou ou não, né? Questão número 2. Marque a alternativa que apresenta uma mistura bastante utilizada em nosso dia a dia e que é classificada como uma mistura homogênea. Essa pergunta que a gente já viu tantas vezes, né, que já sabe até de cor. Mas a diferença agora é que ela aparece imagens, né? Água e sal. Água e sal a gente usa todo dia. A gente já fez a atividade prática colocando sal na água, misturando ali, o sal se dissolve na água e você olha para o copo com água e sal e não consegue perceber diferenças naquelas substâncias que estão ali. Então você logo vê que é uma substância, que é uma mistura, na verdade, homogênea. Muito bem. Vamos ver as outras alternativas. Letra B. Água e óleo. Já tem uma imagem mostrando para a gente que aquilo não é uma mistura homogênea. Então, descartamos a letra B. Letra C. Serragem e água. Serragem, vocês já viram alguém serrando a madeira? Rock, 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 rock. Vocês já viram que sai um pozinho ali? Aquele pozinho a gente chama de serragem, aquele resíduo da madeira após você serrar. E como ela é de madeira, a madeira ela tende a flutuar, né? Ela sequinha ali, se ela não estiver encharcada, claro, ela vai flutuar sobre a água. Então, se você colocou esse pó de serraria, essa serragem dentro de uma vasilha com água, ela vai flutuar, ela não vai se dissolver na água como sal. Então, essa letra C é uma resposta errada também. Por quê? Porque é uma mistura heterogênea, não é homogênea. E letra D, água e areia, a própria imagem revela pra gente, né? Porque a areia ela não se dissolve na água. Se você colocar areia e água no copo, você vai conseguir ver claramente ali a areia e a água separadas. Então, vocês já sabem qual é a resposta, né? Tempo. Ok. Resposta certa é a letra A. Questão número 3. Essa questão aqui é bem simples também, só tem que prestar atenção para não se confundir. Geralmente vem 4 afirmações,
4 explicações e você tem que escolher algumas entre elas, alguma ou todas, dependendo do que a questão está te pedindo. Aqui é o seguinte, ó, observe a tabela e marque a alternativa que contenha exemplos de misturas homogêneas. Então aqui nós temos uma tabela com 4 exemplos. Primeiro exemplo, água e areia é uma mistura heterogênea. Ok. Segundo exemplo, água e álcool é uma mistura heterogênea. Ok. Terceiro exemplo, água e sal é uma mistura homogênea. Ok. E quarto exemplo, água e álcool, mistura homogênea. Beleza, agora nós já sabemos aqui o que nós temos, né? Com essas 4 opções aqui. Agora nós temos que marcar a alternativa que tem apenas misturas homogêneas. Ok. Letra A. Apenas A1, A2 e A3 são homogêneas? Não, né? Olha só. A1, água e areia mistura, água e areia é uma mistura que heterogênea. Então, já descarta aqui essa letra A. E A2 também é heterogênea, descarta. A única que é homogênea aqui é a 3. Então, não pode ser A, por quê? Porque quer que todas sejam homogêneas. Então, não é a letra A. Letra B. 1 é heterogênea, 4. 4 é homogênea, né? Água e álcool. E 3 é homogênea também, água e sal. Mas a 1 não é homogênea. Então descartamos a letra B porque nós queremos apenas homogêneas. Letra C. 2 e 1 apenas. A 1, a 2 é heterogênea. A 1 é heterogênea. Descartamos a letra C. E sobrou a letra D para a gente. Exemplo, o terceiro e quarto exemplos, ambos são homogêneos, né? O terceiro, água e sal. Quarto, água e álcool. Se você colocar água e álcool em um copo, você não vai perceber partes ali distintas, né? Água e álcool separado. Você vai perceber aquilo de uma mesma aparência. Você não vai identificar fases ali. Ok? Questão correta é a letra D. Questão 4. Observe a imagem da mistura para responder. A imagem é esse recipiente aqui com essa mistura. Nós vemos que ela tem 3 fases, né? Ó, a primeira fase lá em cima, o óleo. Segunda fase, água. E terceira fase, areia. Então, uma mistura de 3 fases. Aqui do lado, você observou 3 tipos de substâncias, óleo, água e areia. De acordo com a imagem, podemos classificar essa mistura como letra A, homogênea, porque tem apenas uma fase. Não, né? Tem 3 fases lá, então pode ser homogênea. B, homogênea porque estão todas misturadas em um único recipiente? Não, não é homogênea, a gente já falou isso, tem várias fases. C, heterogênea porque as substâncias não se misturam. Vamos ver a opção D. Homogênea porque tem apenas uma fase. Não, tem 3 fases, então descarta a letra D. Então olha só, a letra C, heterogênea porque as substâncias não se misturam. Você pode olhar para a imagem aqui, ó, tem 3 substâncias lá naquela mistura e elas não estão, né, dissolvidas uma na outra. Você vê aspectos diferentes entre elas. Então é uma mistura heterogênea. Muito bem. Adiante, questão 5, e preste atenção nessa questão 5 aqui no seu bloco de estudos. Se você tiver com ele impresso, você vai precisar fazer uma correção, senão você faz no caderno mesmo para você lembrar depois. Questão 5. Caso você fosse selecionado na escola para fazer uma experiência com misturas de substâncias e a professora indicasse que sua parte seria dissolver no mesmo recipiente água e óleo e areia, diante dessa hipótese, você estaria realizando uma mistura de que tipo? Letra A, homogênea, por apresentar apenas uma fase, porque depois da realização da mistura foi visualizada apenas uma parte, a água. Bom, pelo que a gente já estudou, nós sabemos que água e óleo e areia, eles não vão se misturar, não vão se diluir um no outro. Você vai observar na mistura que há 3 partes ali, você consegue perceber claramente isso. Então não é uma mistura homogênea, então descartamos a alternativa A. B, heterogênea, porque foi utilizada 2 ou mais substâncias, água, óleo e areia. Bom, o que diz se uma substância é heterogênea não é simplesmente o fato de ter 2 ou mais substâncias, né? Não é isso que determina. Mas vamos deixar aqui a letra B por enquanto, não vamos descartar ela ainda. Adiante, letra C.
homogênea, porque a água e óleo se dissolvem. Não, água e óleo não se misturam, né? O óleo fica por cima, a água fica por baixo. Então, não é essa alternativa aqui. Não é homogênea. Água e óleo não é homogênea. E letra D, todas as alternativas estão corretas? Não. A não está correta. A C não está correta. Então, a D também não está correta. Então, descartamos a D. Sobrou a B. Só que para a B ficar certa, a gente precisa fazer algumas modificações nela. Olha só. Heterogênea porque foi possível identificar mais de uma fase na mistura. Então, o que diz se uma mistura é heterogênea ou não é o fato de ter duas ou mais substâncias. É o fato de, após a mistura, você identificar mais de um elemento ali, mais de uma substância, mais de um material. Então, se você olha para aquela imagem, para aquela mistura, e consegue perceber materiais diferentes, então ali é uma mistura heterogênea. Então, a letra B é a resposta correta, desde que a gente faça essas alterações aí, né? Quem for possível fazer, quem tiver com atividade com o bloco de estudos impresso, faz isso. Quem não tiver, só escreve aí no caderno para se lembrar depois, a letra B precisa de alguns ajustes, né? Essas questões não foi eu que fiz, né? Vocês sabem que elas estão lá no site para vocês baixarem e estudarem, né? Eu estou só aqui explicando as questões. E questão 6, penúltima questão, tem só mais uma depois dessa. Caso você fosse selecionado na escola para fazer uma experiência com misturas de substâncias e a professora indicasse que sua parte seria dissolver no mesmo recipiente açúcar e água, diante dessa hipótese, você estaria realizando uma mistura de que tipo? Letra A, homogênea de apenas uma fase, porque depois da realização da mistura foi visualizada apenas uma parte, a água. Vamos segurar essa alternativa aí, vamos ver as outras. Heterogênea, porque foi utilizada duas substâncias, água e açúcar. Acabei de falar que o que diz se uma mistura é heterogênea ou não é o fato de ter duas ou mais substâncias, é o fato de ter duas ou mais fases, ou seja, você observa que ali tem mais materiais, não apenas um. Então não é heterogênea, descartamos a letra B. Letra C, heterogênica, por conter duas fases que foram visualizadas separadamente, a água e o açúcar. Se você pegar a água e colocar açúcar, logo você vai ver que não será possível perceber a água separada do açúcar. O açúcar vai se dissolver na água e se apresentar com uma única aparência. Então, não é uma mistura heterogênea. Descartamos a letra C. E, por fim, a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Mentira, falso, a B e a C estão erradas. Então, a D também está errada. Como havíamos suspeitado, a letra A é a única alternativa correta que há aqui para a gente. Então, marquemos um X na letra A, porque é homogênea de apenas uma fase, porque depois da realização da mistura foi visualizada apenas uma parte, no caso a água. Última questão, questão 7. Marque a alternativa que completa corretamente os espaços. Aí nós temos aqui duas frases, né, duas afirmações, e falta uma palavra ali que a gente precisa completar. Olha só, transformações fulanas de tal são aquelas que transformadas podem ser desfeitas, ou seja, podem voltar ao seu estado inicial. Que tipo de transformação é essa? Próxima frase, transformações ciclanas de tal são aquelas que não podem ser desfeitas, ou seja, uma vez transformadas, não voltam ao seu estado inicial. Vamos ver quais são as opções. Letra A, homogêneos, heterogêneos? Nada a ver, né? Estamos falando de misturas aqui, estamos falando de transformações. Então descartamos a letra A. Reversíveis e irreversíveis, letra C. Não veio na sequência, né? Era para ser a letra B, acabou vindo a letra C. Mas tudo bem. Letra C, reversíveis e irreversíveis? Segura aí, né? Letra B, homogênea e irreversível? Descarta a letra B, porque homogêneo se refere a mistura. Não estamos falando de mistura, estamos falando de transformação. Letra D, heterogênea e irreversível. Novamente, né, heterogênea se refere à mistura. Estamos falando de transformações. Descartamos a letra B. Então, como a gente já havia percebido, a nossa alternativa correta é a letra C. Muito bem.
reversíveis e irreversíveis. Então, era isso. Bom, chegamos ao fim dessa sequência. Estou organizando outros vídeos para outras matérias, para outros assuntos. Assim que eu terminar, eu posto para vocês. Qualquer dúvida, né? Como sempre, não deixem de falar comigo, né? Não deixe de fazer as atividades. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima, né? Abraço para vocês. Tchau.